Olá você, tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Seção 4. E em Dragon Ball Super, galera, descobrimos que Bills e o Kaioshin existem por um único propósito: manter o equilíbrio do universo. Bills é o deus da destruição, enquanto os Kaioshins são os deuses da criação. Em outras palavras, os Kaioshins, galera, criam, desenvolvem e fiscalizam a vida dos seres no universo, enquanto Bills e os outros deuses dos demais universos destroem os planetas e as civilizações. Um cria e o outro destrói, é basicamente isso, mantendo assim o universo em equilíbrio. Só que existe, galera, um detalhe, e essa é a parte mais absurda entre os dois. A vida do Bills está diretamente ligada à do Kaioshin. Se Shin morrer, Bills morre junto automaticamente. Quer dizer então que para derrotar o Sr. Bills basta eu derrotar o Supremo Sr. Kaiô? É isso mesmo? Isso acontece, galera, porque eles são pares divinos, ou seja, mesmo sendo extremamente poderoso, Bills depende da existência de alguém muito mais fraco que ele. Que coisa maluca, desse jeito não tem graça nenhuma, né? E nesse vídeo, galera, irei comentar sobre as vezes que o Kaioshin quase mata o Bills por pura negligência, e uma que ele finalmente consegue. Já curtiu? Deixa o like, se inscreva no canal, e então se liga aí. Galera, na saga Majin Buu, quando o Kaioshin começa a falar sobre o vilão para o Goku e seus amigos, descobrimos que essa criatura lutou contra os Kaioshins do passado. Segundo o Shin, ele e seus amigos eram tão fortes ao ponto de derrotar o Freeza com apenas um golpe. Depois que finalmente surge o Kid Buu, o anime faz questão de mostrar cenas de flashback do exato momento em que essas lutas aconteceram. Veja que o vilão, galera, com facilidade derrota os Supremos Senhores Kaiô um por um. Primeiro é a Kaioshin do Oeste, depois os do Norte e Sul, sendo este absorvido. E quando finalmente o vilão estava prestes a eliminar o Kaioshin, eis que o Dai Kaioshin aparece para ajudar e acaba sendo absorvido também, o que faz com que o vilão vire aí o Fat Buu e mude completamente a sua personalidade, ao ponto de esquecer, galera, que o Kaioshin ainda estava vivo, ou seja, não só ele escapa fedendo dessa luta, mas também o Bills. Ainda na saga Majin Buu, depois que o Kaioshin vai pra Terra e localiza o esconderijo de Babidi, Vegeta, galera, tem uma ideia maluca: se deixar controlar pela magia do mago. E seu plano funcionou muito bem. Bom, o mago não conseguiu o que queria, mas o Vegeta sim, pois aumentou consideravelmente seus poderes e estava mais louco que o Batman. Ao ponto, galera, de eliminar várias pessoas da arquibancada do torneio, o que deixa aí o Goku possesso. O Kaioshin, ao ver que aquilo era uma péssima ideia, tenta impedir entrando na frente dos dois, mas Goku, galera, estava tão determinado a dar ao Vegeta o que ele queria, que faz algo que não é do seu perfil. Estende os braços e, sem dizer uma palavra, galera, ameaça o Kaioshin, que rapidamente entende o recado. Tu pode até dizer: "Ah, Augusto, mas o Goku não teria coragem." Galera, eu acho que sim, porque ele estava determinado. Se o Kaioshin não sentisse que suas intenções eram reais, ele não teria afrouxado desse jeito. Ou seja, se ele recebesse esse ataque, duvido muito que resistiria. E mais uma vez, Bills escapa, meu amigo. Mas se morresse também, ele estaria dormindo, não é verdade? Desculpe-me, Supremo Sr. Kaiô. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Depois que o Fat Buu desperta, ninguém deu muita moral pra ele. Apesar do poder assustador, seu comportamento e aparência não passavam, galera, a ideia de alguém aterrorizante, como o Kaioshin falava. Nem o próprio Gohan estava botando fé nessa criatura. Mas as coisas mudam quando, brincando, Majin Buu derrota Dabura. Ali, o Kaioshin e o Gohan entenderam que não seria algo tão fácil assim. E o que tentaram fazer? Escapar, é claro. Galera, Gohan pega no braço do Kaioshin como se ele fosse uma criança e sai voando em disparada pra longe dali. Supremo Sr. Kaiô, vamos! Mas rapidamente são alcançados por Buu. Com apenas um golpe, Gohan mal consegue se levantar. Já o Kaioshin, galera, passa por uma sessão de tortura que dá até dó. Gohan até tenta ajudar,
mas é jogado pra longe e o Kaioshin fica à beira da morte. Mas como coisa ruim não morre tão fácil, ele acaba sendo salvo, galera, com a chegada do Vegeta. Porém, mais uma vez, quase mata o bichano. Agora, vamos avançar para a saga Moro, onde o Kaioshin, galera, tenta fazer uma das coisas mais sem noção de toda a série. Na verdade, desde a saga Goku Black, Bills vem brigando com ele por se arriscar demais, principalmente quando viaja para o futuro. Aqui na saga Moro, ele faz algo muito pior. No capítulo 67, depois que o Goku derrota o Moro e a Terra volta a ter paz, descobrimos que o Meros, que tinha desaparecido após usar os seus poderes de anjo, na verdade, ele não morreu. Mas o que aconteceu de fato, Augusto? Meros, galera, deixou de ter o status de anjo e passou a ser uma pessoa normal, um humano. E essa foi uma decisão direta do próprio Dai Kaioshin. Mas é aqui que entra o detalhe. O grande sacerdote só fez isso, galera, a pedido de alguém. E adivinha quem é? Sim, o Kaioshin, que estava disposto a dar a sua própria vida para salvar a do Meros. Veja que o Bills, galera, fica putaço quando descobre isso, e com razão, na verdade. Olha a carinha que o Kaioshin faz de quem fez merda. Pois é. Bom, todos esses acontecimentos, apesar de terem deixado o Kaioshin à beira da morte em alguns casos, acabou que nenhum dos dois morreram, exceto nesse momento. Porque assim, apesar de termos visto toda a saga Majin Buu no presente, no futuro, galera, ela também aconteceu, só que de um jeito totalmente diferente. Aqui, Majin Buu nem chegou a despertar, mas isso teve um preço muito alto. Acabou que o Trunks foi o responsável por enfrentar Babidi e Daburá. Vai treinar no planeta dos Kaioshins e também empunha, galera, a espada Z, assim como Gohan. Mas durante o combate, o Kaioshin, que estava sem nada pra fazer, tenta atacar Babidi, mas Daburá acaba impedindo. E depois de receber esse ataque, galera, ele também é enforcado pelo mago e acaba não resistindo, morrendo ali mesmo. Bem fraquinho esse Kaioshin do futuro, na verdade, porque a sua versão do presente é um tanque de guerra. E foi graças a esse acontecimento que Zamasu conseguiu colocar o seu plano Zero Humanos em ação, já que não existia mais um Bills para impedi-lo. Então, parabéns ao nosso Kaioshin do presente, que mesmo depois de tantas cagadas, ainda assim, não deixou o nosso destruidor morrer, na verdade. Imagina se isso tivesse acontecido lá no Z. Não existiria a Batalha dos Deuses e a história mudaria completamente. Inclusive, essa é uma baita teoria. Mas e você, conta aí, sabia de todos esses momentos? E qual deles o Kaioshin foi mais sem noção? Comenta aqui embaixo, beleza? E mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu, e até o próximo vídeo. Fui!